Mas até o ponto da liquidez, né, que você pode vender suas cotas no mercado secundário para outra pessoa. Se eu precisasse listar um principal desafio, eu diria que é a educação, sem dúvidas. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e nesse episódio a gente conta com a presença do Kaique Cardoso, Portfólio Specialist na Itaú Asset, responsável pela nossa grade de fundos indexados e ETFs, para bater um papo justamente sobre a indústria de ETFs. O Kaique já é presença garantida aqui no Mind Asset, então eu sei que os nossos ouvintes mais assíduos já o conhecem, mas hoje a ideia aqui é a gente explorar em mais detalhes, né, a evolução, as perspectivas para o futuro e os principais desafios para o crescimento dessa indústria, além de já deixar um spoiler para aqueles que querem se aprofundar no tema, porque tem novidade vindo na próxima semana. Então vamos lá, vamos começar. Kaique, seja muito bem-vindo ao Mind Asset mais uma vez. Boa, Clarinha, obrigado. Eu fico feliz pelo convite aqui, ainda mais para falar um tema que é parte do meu dia a dia e que eu acredito tanto. Então, vamos lá. Bom, Kaique, acho que a gente pode dizer que a história dos ETFs no Brasil se confunde com a história da Itaú Asset, né? Isso porque lá em 2004, quando a indústria de ETFs no Brasil começou, a gente lançou o nosso primeiro ETF, o PIBB11, que replica o IBRX50, que abrange as 50 ações mais negociadas da Bolsa. E assim, de lá para cá foram mais de 20 ETFs, aumentando a nossa oferta em ETFs de renda fixa, variável, temáticos. Mas quando a gente fala de futuro, qual é a nossa visão para os próximos passos? Joia, Clarinha. Eu acho que você pontuou bem, tá? A história da Itaú Asset se confunde com a história dos ETFs no Brasil, assim como se confunde com a história dos próprios mercados de capitais, porque não sei aqui quem sabe, mas a Itaú Asset já tem mais de 60 anos de história e trouxe o primeiro fundo de ações do Brasil. Então, com o mercado de ETFs não poderia ser diferente, tá? E até uma outra curiosidade é que a gente tem também tradição até no próprio mercado chileno. A gente levou o primeiro ETF para o Chile, a gente faz gestão lá de alguns ETFs lá já. Então, eu gosto de falar que a gente é um asset de tradição. A gente tem tradição em trazer inovação, a gente tem tradição em trazer cada vez mais soluções de investimento para os nossos investidores, e a gente faz isso não só pensando no conceito de tradição, algo mais histórico, um pouco mais enferrujado, não. A gente está aqui sempre buscando inovação, sofisticação, até porque quando a gente fala de ETF, a gente fala de um mercado de escala, né? Então, a gente aqui dentro de casa tem investimento em tecnologia, investimento em profissionais, e a gente tem sede aqui de fazer acontecer, de continuar disputando o mercado. Então, o que esperar para frente, né? O que eu acho que a gente já deu todos os indicadores que a gente quer fazer. A gente quer continuar trazendo cada vez mais novas soluções, pensando em alternativas de exposição de risco diferente, pensando em formatos de ETFs diferentes, talvez geografias diferentes, quem sabe. Então, uma coisa que eu sempre dou assim, de sinalização, né, principalmente quando eu estou falando com nossos clientes, é que pode esperar que a gente vai trazer mais novidades para o mercado de ETF. É um mercado que a gente acredita, como você mencionou, a gente foi o primeiro, e a gente fazer parte aqui dessa mudança e desse crescimento dessa indústria, tá bom? Então, não vou trazer spoilers tão fortes, mas eu digo que a gente está fazendo acontecer e vai trazer cada vez mais novidades. Legal. Então, fiquem de olho. Legal, Kaique. Bom, e quando a gente fala, né, de mercado internacional, a gente sabe que a indústria de ETFs no mundo, ela ultrapassa os 8 trilhões de dólares. E quando a gente faz um paralelo aqui com o mercado local, ainda existe, né, um gap muito grande de crescimento. Então, a minha pergunta é, por que essa dinâmica é diferente, né? Ou, em outras palavras, por que a gente viu um crescimento tão acelerado em termos globais, quando comparado aqui ao local, né? O que a gente pode esperar? Boa, isso é um bom ponto, né? Porque
Até um bom ponto para os investidores aqui no Brasil, porque eu vou te falar, quando a gente olha a evolução do mercado financeiro aqui no Brasil e olha lá fora dá bastante sinal de onde que a gente tende a ir aqui no Brasil, tá? Então, acho que é bom a gente entender, sim, da onde que veio essa história e como que foram as evoluções do mercado lá fora para fazer com que o ETF fosse e é esse fenômeno, né? Acho que é uma sucessão de fatores, tá? O ETF ele tem bastante tempo já de história, mas ele começou mesmo a pegar atração depois lá da crise de 2008. Eu não sei o quanto aqui que os ouvintes lembram, né, da crise, mas era uma crise que o principal fator, sem entrar muito aqui na história, mas pensando no fundamento, era que as pessoas estavam investindo em investimentos, em veículos, que elas não tinham completa transparência do que estava investindo, qual que era a profundidade daqueles créditos que eles estavam investindo, o que fez que chegasse a um ponto onde que ficou insustentável, né? Todo esse nível de risco. E o que foi uma grande preocupação pós essa crise de 2008? Foi entender onde você estava investindo. E a partir disso, a transparência ela ganha uma importância ainda maior, tá? E o ETF ele começou a ficar mais conhecido porque ele era uma opção bastante transparente. Primeiro porque o ETF começou como estratégias indexadas, e por estratégias indexadas são aquelas que seguem determinados índices. Então você já tem uma expectativa porque você conhece quais são as regras, qual o mercado de atuação, que tipo de papel entra ou sai de determinado índice. Isso são metodologias públicas, as pessoas conhecem antes de saber. Então, no final do dia, você tem uma transparência, porque você tem uma expectativa alinhada com aquilo que você está levando. Mas não só isso, até o próprio modelo de ETFs, aqui no Brasil, inclusive, também preza que as informações, seja de carteiras, de preço, de outros fatores importantes para o ETF, sejam divulgadas com a frequência muito alta, em geral D-1. Tem uma ou outra exceção, né, ao redor do mundo, vai depender, mas em geral as pessoas conseguem ver o que o ETF estava investindo no dia anterior. E tudo isso, de novo, de uma forma pública e transparente. Então, eu acho que a partir daí, o ETF começou já a entrar um pouco mais na graça dos investidores. Ele resolvia um problema que era muito importante e latente, e que as pessoas tinham um trauma muito grande depois da crise. E aí, a partir daí, a história vai se desenrolando, o ETF vai pegando cada vez mais tração, e eu acho que muda um pouco a chavinha, né, desse mercado lá fora, quando a gente percebe que o modelo de investimento, que é o modelo de advisory, né, que é de aconselhamento de investimento lá fora, começa a mudar, né? E aí era um modelo onde o assessor tinha uma taxa ali específica para cuidar do volume que ele tinha de cada cliente. E o que ele ganha do ponto de vista, né? Ele tem um incentivo cada vez mais alinhado dentro desse modelo. E a partir disso ele começa a buscar opções de investimento que sejam mais eficientes, que sejam menos custosas. E o ETF ele vai encaixando muito bem, né? Tanto por essas questões, quanto até pelo fato de que o ETF tem uma liquidez dentro de bolsa, então ele é muito fácil para você entrar, para você sair, é muito tranquilo para você ter uma alocação mais estrutural, sem mexer, mas também é ótimo para quem quer mexer muito e quer fazer alocações mais táticas. Então ele acabou suprindo e fechando vários boxes assim para esse modelo de advisor que pegou muita atração lá fora, tá? Não só isso, tem a questão das estratégias indexadas, que eu falei que são bem alinhadas, mas até o ponto da liquidez, né, que você pode vender suas cotas no mercado secundário para outra pessoa, pode comprar de outra pessoa, fez com que a própria indústria de fundos começasse a ver vários fundos deles migrando para essas estruturas de ETF, né? Então, lá fora, você não só capta dinheiro novo em ETF, como você pega fundos que tradicionalmente eram fundos mútuos e começam a incorporar
dentro dessa estrutura de ETFs. Então, acho que isso faz um timeline bem interessante de como que essa indústria começou a colocar o pé no acelerador e crescer e chegar no volume que está hoje. Com certeza, com certeza. Deu para a gente ter esse panorama histórico que foi super importante nessa construção. Agora, considerando esse contexto, quais são os desafios que você enxerga para o crescimento do mercado local de ETFs? Bacana. Eu acho que, assim, o mercado local de ETFs, né, ele começou há mais de 15 anos atrás com o PIBB, né, que foi o primeiro ETF que a gente trouxe. Mas ele passou mais de 10, 12 anos sem muita atração, com um ou outro gestor entrando, com produtos vindo. E aí, nesses últimos 2, 3 anos, a gente percebeu uma forte aceleração do mercado. A gente viu mais gente entrando, mais gente trazendo opção, a gente viu cada vez mais tipos de exposição de risco diferente, seja lá fora, seja renda fixa, seja cripto, né? Então, a gente está percebendo que o mercado tem se desenvolvido hoje do ponto de vista de oferta, né? E aí, isso eu acho que é uma espiral interessante para a gente ver a demanda começar a se construir mais, né? A gente já percebeu um aumento do volume, né, de ETFs nesses últimos anos, né? Mas ainda tem um gap importante para preencher. Só para vocês terem um parâmetro aqui, se a gente soma toda a indústria de fundos aqui no Brasil, só no Brasil, a gente tem mais de 7 trilhões de reais. Se a gente soma todos os ETFs, a gente tem mais de 40 bi de reais. Significa o quê? Que é menos de 1% da indústria de fundos ETF. Mas, como eu disse já na questão passada, né, ETF ele resolve muito problema para o investidor. Ele é transparente, ele tem um custo baixo. Então, a gente acha que isso daqui é só o começo, né? Eu até participei de um painel outro dia que um dos palestrantes falou que isso daqui é um caminho sem volta, né? A ETF já ganhou o coração aqui do brasileiro. Acho que a gente precisa mais começar a trazer, né, isso mais para o dia a dia ali dos investidores. E aí a gente entra nos desafios, né? Se eu precisasse listar um principal desafio, eu diria que é a educação, sem dúvidas, porque ETF ele é uma solução fácil, mas como muita gente não conhece, está acostumado a outros tipos de produto, à primeira vista ele parece até difícil, complicado. Então acho que isso acaba de uma primeira situação afastando muita gente. Mas eu entendo que a educação é um ponto super importante e talvez também um desenvolvimento regulatório aqui para abranger mais tipos de estratégia e dar um pouco mais de liberdade aqui para o mercado como um todo, que foi o que aconteceu lá fora, né, e acabou acelerando ali as opções de ETF como solução de investimento também. Com certeza, eu concordo completamente, né? E a educação, acho que ela tem um papel central aí dentro dessa dinâmica. E a gente, como Itaú Asset, né, a gente também contribui cada vez mais com isso. Então, para os nossos ouvintes e para todos os seguidores, né, que já acompanham a gente, tem muito conteúdo disponível nas nossas redes, no nosso blog, além dos vídeos no YouTube, para quem quiser se aprofundar. Mas eu vou aproveitar esse gancho aqui para trazer uma notícia boa, porque na próxima semana a gente vai promover a segunda edição da nossa Semana de ETFs. E eu queria aproveitar sua presença aqui, Kaique, para dar um spoiler para os nossos ouvintes. Então, o que a gente pode esperar dessa segunda semana e das discussões que a gente vai ter ali? Boa! Não é porque tem Copa, porque tem eleição que a gente vai deixar de fazer nossa semana, Clarinha. Fez um mega sucesso no passado, você vai lembrar. E a gente acha que a gente tem que continuar aqui nesse projeto de levar cada vez mais informação e educação. Então, a gente pegou um espacinho aqui em dezembro para trazer alguns papos. A gente vai dividir a semana em 4 ocasiões diferentes. Dessa vez, a gente vai ter formatos diferentes. A gente acha que é importante nessa diversidade para conseguir atingir públicos que têm uma familiaridade
com formatos específicos, então vai ser bem interessante, né? Do ponto de vista de tópicos, a gente tentou preencher os que são mais demandados e o que a gente acha que tem mais forma ali para alcançar um público maior. Então a gente vai ter um papo bem de indústria, mais aspiracional, e a ideia é promover um debate sobre a indústria de ETFs pensando em desafios e oportunidades, em hot topics, então em tendências, o que tem para vir, né? Então acho que isso é bacana a gente pensar. Vai ter um dia dedicado para a cripto, né? Se a gente olha ali, mais da metade dos investidores de ETF hoje, eles estão alocados em criptos, então é um tema que está super forte. A gente já trouxe o BIT11, né, para o mercado, que é o nosso ETF de Bitcoin. Acho que vale aprofundar também. E nesse papo de cripto especificamente, a gente vai ter a presença de vários feras, mas vai ter também a presença do Paul, da Galaxy, que é a nossa parceira internacional. Os caras, eles são nativos em cripto, então eles têm essa formação, eles são muito bons lá fora, então vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente trazer, né, esse conteúdo para os nossos investidores, para os nossos ouvintes, então fiquem de olho. E a gente vai ter outros 2 fóruns, um voltados a estratégias temáticas e ESG, né? Então vai ter a turma de ESG aqui da Asset, vai ter uma galera bacana para a gente conversar sobre isso. E pensar também na parte prática, porque a educação, né, de uma forma geral, e eu acredito muito nisso, é uma questão mais de mão na massa também, né? Então, como que a gente tenta aproximar o que é mão na massa aqui para esse mundo de ETFs? Então, a gente vai ter um painel com usuários de ETFs, com investidores que usam ETF dentro da sua alocação, para pensar em que são estratégias, né, que são possíveis serem feitas com ETF, como que ETF ajuda a resolver ali esses problemas. Então, acho que vai ser uma semana bem completa, espero que o pessoal aproveite. A gente está separando um line-up aqui, nota 10, só craques. Então, vai ser bacana. Conto com a participação aqui de todo mundo. Com certeza, eu já estou super ansiosa aqui, Kaique. A gente vai trazer em breve novidades, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para acompanhar toda a programação. E agora, Kaique, a gente já está se encaminhando para a parte final do nosso papo, mas eu gostei que você trouxe também a temática da praticidade. Então, eu sei que o seu dia a dia é muito movimentado e você está sempre em contato com clientes e investidores. Então, eu queria fazer uma pergunta para você que eu sei que muitos deles fazem, que é a seguinte, né? Na prática, quais são os problemas que os ETFs costumam resolver para os investidores? Bacana. Na verdade, isso devia ser o tema central, né? Porque não adianta nada a gente ficar falando aqui que ETF é isso, é aquilo, se ele não resolve nenhum problema, né? Eu acho bacana a gente falar um pouco de ETFs, porque ele não resolve um nem dois, ele resolve vários. Mas pensando aqui em tipos de investidores diferentes, né? Vamos tentar fazer o exercício mais dentro desse parâmetro. Imagina que aquele investidor que está querendo começar a colocar o pezinho em ações, que ele nunca investiu em ações, que nunca investiu em bolsa. Pô, ETF resolve o problema dele começar a investir em bolsa sem estar com risco super alocado em 1 ou 2 papéis, né? Se ele compra o BOVV, por exemplo, ele leva mais de 90 ações. Então, ele já leva uma estratégia que tem um risco balanceado, que segue o Bovespa, que é um índice que está nos jornais, que ele consegue acompanhar de uma forma bastante fácil, né? E ele leva isso de uma forma barata, 0,10% ao ano. Então, o ETF também resolve essa questão do custo. Ele é muito barato, ele é acessível. Que outro problema que eu acho que ele pode resolver? A questão do acesso a esses mercados, né? Se você parar para pensar, quem tem 100 e poucos reais já consegue investir nessas 90 ações. Se você fosse investir nessas 90 ações sozinho, você precisaria de muito mais de 100 reais para poder acessar todo esse mercado. Então, ele também resolve o problema de acesso, de democratização,
né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. Isso aqui eu estou pensando mais naquele investidor que está começando, né? Que está começando a investir em bolsa, está começando a construir seu patrimônio, mas pensando em investidores que já têm, né, uma parte relevante ali da sua carteira, já tem em bolsa. Então, esse cara, ele acessa ETF porque para ele é interessante investir no mercado de uma forma mais geral. Então, quando o cara investe em BOVV, ele está investindo na Bolsa Brasil, ele está investindo no Risco Brasil. De uma só vez ele leva 90 ações. Não só isso, o cara ele também está preocupado com o crescimento de patrimônio dele. Por quê? Porque esse ETF ele pega os dividendos e reinveste na própria estratégia. Então ele automaticamente é uma estratégia de acumulação de capital. Não só isso, dentro do ETF a gente usa as ações que estão lá dentro para rentabilizar via aluguel e gerar mais receita. Então resolve também esse problema. Então, né, perceba que para o investidor mais pessoa física, mesmo que seja aquele que está começando ou investidores que já são mais sofisticados ou que já têm uma grana maior, ele, né, consegue fechar lacunas importantes. Um outro destaque bacana é que quem tem cota de ETF também pode deixar essas cotas sendo alugadas e ganhar uma taxa extra sem adicionar risco na sua carteira. Então isso eu acho que no final do dia, né, faz com que você não tenha só um produto eficiente, mas que ele também ajude você no seu processo de acumulação de capital. Pensando um pouco em tributação, que eu acho que é outro problema que o ETF resolve, né? E aí mais no mundo da renda fixa. Você consegue investir em renda fixa pagando uma faixa de tributação de 15% sobre o seu ganho de capital, o que não é comum na renda fixa, que tem aquelas tabelas regressivas, né, que 15% é o mínimo. Você precisa passar 2 anos para chegar nessa faixa. E com o ETF de renda fixa, você já pode passar um dia, você já vai ter acesso a essa faixa. Não só isso, você não paga IOF, você não tem comicotas. Então, você tem uma vantagem tributária que ela salta aos olhos, ela é muito interessante. E aí, ele também resolve problemas como este, né? Então, acho que eu podia passar aqui, Clarinha, algumas horas do podcast falando sobre quais problemas ETF ajuda a resolver, mas acho que eu sintetizei aqui alguns pontos importantes já. Com certeza. Eu acho que a minha preferida dentre as vantagens, sem dúvida, é a diversificação. Então, esse poder, né, de um único investimento acessar uma cesta, né, de ativos aqui, de ações, como a gente falou, ou de títulos, né, no caso da renda fixa, acho que faz toda a diferença. Assim como acessar investimentos temáticos, por exemplo, também, né? Que acho que esse é um grande ponto também para levar em consideração. Então, tecnologia, inovação, ESG, a gente tem uma prateleira completa que permite isso também, né? Perfeito. Sem falar que, olha, Clarinha, tudo isso com alta liquidez. Você entra e sai dos ETFs com o preço que você negociou na hora. Você não precisa esperar determinada cotização. E aí, em 2 dias, o dinheiro ou sai ou liquida na sua conta, né? Para ETF de renda variável. Para ETF de renda fixa ainda é mais curto, é um dia só esse ciclo de liquidação. Então, você não só tem acesso a tudo isso, como você tem acesso à rapidez do ETF e a praticidade, porque é só você entrar ali no seu home broker e mandar as ordens que você quer. Boa! E para a gente dar um panorama geral aqui para os nossos ouvintes, como é que a nossa grade de ETFs está dividida? Joia, a gente tem hoje 21 ETFs, né? Então é a maior prateleira de ETFs do mercado. A gente tem opções tanto de ações Brasil, né? Então Ibovespa, Small Caps, alguns setoriais, ESG também. A gente tem ETFs de ações internacionais, passando do mais comum, que é o S&P 500, a estratégias temáticas, como você mencionou também. E, para completar a grade, a gente tem ETFs de renda fixa Brasil, que te dá acesso à curva de juros e a estratégias de juros real. E também o mais novo ETF da família Itinal,
o BIT11, que é o nosso ETF de criptoativos, mais especificamente sobre o Bitcoin. Legal, então é uma oferta bem ampla, né? E para aqueles que quiserem conhecer todos esses ETFs, se aprofundar em estratégias específicas, é só acessar o nosso site, o itinal.com.br, que vocês vão encontrar todas as informações lá. Bom, Kaique, acho que é isso, então. O papo foi ótimo, só tenho a agradecer a sua participação aqui no Mind Asset. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo o espaço e vou sempre reforçar, se precisar aqui, pode me chamar. Se não precisar também, pode me chamar, que eu adoro esses momentos aqui de trocar ideia com você, Clarinha. Obrigadão. Maravilha, combinado então. E para os nossos ouvintes, apenas para recapitular aqui, a segunda edição da nossa Semana de ETFs vai acontecer na próxima semana, entre os dias 5 e 9 de dezembro. E a gente vai trazer muito conteúdo e convidados especiais. Então fiquem de olho nas redes sociais para saber tudo sobre a nossa programação. E a gente se vê em breve.